Conhecimento é importante para todos nós. Seja conosco, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo para os irmãos, amém? Graças a Deus, grande privilégio fazer a abertura de um trimestre. E esse trimestre com um tema tão importante, que é família. É a parte mais atacada na contemporaneidade, a família. É um desafio, porque nós temos embates, locais de trabalho, locais de estudo, de aperfeiçoamento, com família, parente. Temos embates sobre crenças, valores. Então, falar de família não é fácil. Eu me sinto um pouco seguro, porque eu trabalhei com o pastor Isaac durante muitos anos, né, pastor? O pastor Isaac foi o líder dos casais aqui da igreja. Eu tive o privilégio de aprender muito com ele. Desde quando eu fui novo convertido, pastor Isaac, eu fiz o curso de noivos, pastor Isaac deu o curso sobre família. E eu aprendi muito. E venho sempre me aperfeiçoando nesse tema também, porque eu gosto, nós temos família. Meu filho acabou de nascer, faz 47 dias hoje, graças a Deus. Com um mês já estava aqui na aula, né, irmã? Então, a responsabilidade para mim aumentou. Antes, eu não tinha muita segurança de falar sobre filhos, criação de filhos, porque eu não tenho experiência. Mas a partir de agora eu vou estudar mais o tema para um dia. Como eu pego vários exemplos, converso muito com o Maurício para aprender, com o Rodrigo. O pessoal aqui, né? A estrada é longa. Tá arrebentando todo mundo. Mas, por formação, a gente tem um conhecimento teórico, mas que na prática é totalmente diferente. Fui filho também, né? Agora é a volta do anzol, como fala no meu trabalho. Não é isso? Mas vamos lá. Vamos falar sobre família. Antes, como de praxe, aqui na nossa escola, por isso que o nome é Escola, vamos falar algumas dicas para professores. Brilhantemente, o pastor Edson trouxe na semana passada algumas dicas e nós vamos dar continuidade. Hoje falaremos sobre o quesito objetivos. Já conversei com alguns irmãos aqui, nem todos têm a revista, não é isso? Trimestre começando, alguma dificuldade de adquirir as lições. Mas todos sabemos que dentro da revista de escola dominical, na primeira página, se a revista for de professor, ela tem algumas orientações para o professor. E a revista ela consta dos objetivos. Os tópicos são montados em cima dos objetivos. Ou seja, os tópicos devem estar condizentes com os objetivos. Você, professor, que vai ministrar domingo, como tem aqui o Vitor, tem outros irmãos, pastores. Eu posso mudar alguma coisa da lição? Que eu estudei um pouco mais, fiz muita pesquisa, fui no Tesouro lá, que eu botei algum material no Tesouro, né, o Gilson postou para nós. Eu posso fazer alguma coisa diferente da revista? Deve, sempre agregando valor. Nunca tirando o conteúdo importante, mas agregando valor. O que você não pode é fugir os objetivos, dada a sua importância, porque a lição é toda feita em cima dos objetivos. E temos algumas dicas aqui sobre objetivos. Primeiro, os objetivos devem começar com o verbo que determine a conduta do aluno no modo infinitivo. Um verbo que vai determinar a conduta. O que você espera do aluno ao final da lição? Aí você vai escolher o verbo. Que ele entenda, não é isso? Mas aí tem que ser no modo infinitivo. Então você vai começar com entender, ou saber, identificar, citar. Existem mais de 240 verbos para objetivos, divididos em 3 grupos. Vamos falar daqui a pouco, os 3 grupos. E você deve utilizar uma fraseologia padrão na sua mente. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de... Pronto. Aí você vai escolher ali o objetivo. Usando essa fraseologia, você consegue escolher os melhores objetivos para a sua lição. Ao final da aula, ou ao final da lição, o aluno deverá ser capaz de... Eu posso mudar um pouco, mantendo ali as palavras-chave. Eu posso botar, os alunos saberão, ou ao final da aula, todos serão capazes de... Não importa. Mantendo ali a palavra-chave, que é o que eu espero do aluno ao final da lição, eu vou escolher
os melhores objetivos para a minha lição. Os objetivos têm que apresentar uma única ação. Ou seja, eu não posso ter um objetivo dizendo citar e identificar. Não posso. Aí eu tenho que desmembrá-los. Eu boto citar a importância da família e no de baixo eu boto identificar a família contemporânea e tal. Por exemplo, eu não posso manter na mesma frase dois objetivos. Mais uma dica, eles devem ser claros e precisos. Não adianta eu botar, ao final da aula o aluno deverá conhecer. Pronto, perdi, é impossível. Pastor José Santos, aprendi com ele. A gente se converte, estuda a Bíblia, anos, faz teologia, faz tudo que existe aí e morre sem saber nada. Então, como é que numa aula de 50 minutos eu vou esperar que meu aluno conheça tudo sobre família? Então, o verbo conhecer é um verbo que não é utilizado no meio acadêmico. Ele é banido, porque é impossível de ser alcançado. Ele não é claro e não tem precisão. Como eu vou saber que meu aluno conhece tudo sobre aquele assunto? Então, não utilizamos este verbo. Os objetivos devem estar coerentes com o tempo e recursos disponíveis. Às vezes eu quero esperar do meu aluno que no final ele saia pronto para trabalhar na NASA. Mas eu não tenho recurso para isso, não tenho nada que facilite, não tenho um projetor, não tenho um microfone para alcançar quem está lá embaixo. Então o objetivo ele tem que ser uma coisa que dá para alcançar, dependendo dos recursos. E o tempo? Tem gente que bota 7 objetivos para ser alcançado numa aula de 50 minutos. Não vai conseguir. Aí o pastor vai bater na porta lá, as crianças estão esperando lá embaixo para ir embora, o pai está aqui estudando. Ah, mas eu estou na metade da aula. Claro. Não formulou adequadamente o objetivo para o tempo da aula. A revista ela já ajuda. Ela bota mais ou menos entre 2 a 4 objetivos. Nunca passa disso. Fica 2, 3 ou 4. O ideal, 3 para 50 minutos. Agora, tem gente que prepara uma aula e bota lá 8, 9 objetivos. Não vai alcançar. O tempo não é disponível. Ali é para um curso. É um objetivo educacional ou geral. Que aí é ao final de um curso, de um módulo. Aí é diferente. Mas numa aula, tem que ter cuidado com a questão do tempo. Ainda, devem ser classificados de acordo com os domínios do comportamento humano, segundo Bloom. O que é isso? Em 1954, um estudioso da educação, chamado Benjamin S. Bloom, na Universidade de Harvard, ele com um grupo de pesquisadores, descobriram, estudando o cérebro humano e a vocação do ser humano para o trabalho, que dá para dividir esses objetivos educacionais em 3 grupos, para que eu consiga extrair o melhor do aluno ou classificá-los para uma determinada tarefa. O primeiro objetivo de Bloom é o cognitivo. Cognitivo é quando eu espero que o aluno apenas utilize o cérebro para pensar. Muito área de humanas, né, de analisar, depois sintetizar o que foi analisado, facilidade de escrever, de corrigir e redigir um texto. Então, é o domínio cognitivo. É usado na teologia. É esse domínio. O segundo domínio é o psicomotor. Aí é quem já fez alguma engenharia ou curso técnico de mecânica, eletrotécnica, automação. Ou seja, você tem que pensar, analisar, mas você vai ter que praticar utilizando, né, as destrezas. Uma ferramenta, uma máquina, um dispositivo. Você vai colocar em prática o que você aprendeu na hora ali. Isso é o psicomotor. E tem o terceiro grupo, que é o afetivo. Esse a gente vê muito em hospitais. Às vezes, a pessoa não nasceu para ser enfermeiro, mas ela fez um concurso para ter uma estabilidade. Mas não nasceu para aquilo, não tem a vocação, não tem o domínio afetivo. Então vai tratar mal o paciente. Diferente de quando o enfermeiro sabe que a pessoa está morrendo. Aí chega de manhã, bom dia, como é que foi sua noite? Que bom, a pessoa vai morrer naquele dia. Mas a enfermeira trata como se fosse ver mais 100 anos. Com carinho, pegando o braço devagarinho, né? Procurando a veia para não arrebentar. É o domínio afetivo. Então nós temos 3 domínios. Todo mundo trabalha os 3, só que todos nós vai enfatizar um desses 3. No caso aqui do estudo da teologia, nós devemos enfatizar o domínio cognitivo. Isso, na educação, se você pesquisar, é chamado taxonomia de Bloom, que é do grego taxonomia, que é você buscar, organizar os melhores objetivos para a sua missão, sua vida, ou acertar o seu alvo. Então, quando a gente abrir ali a revista,
que eu vou mostrar aqui também no slide, já vai aparecer alguns objetivos. Existe, como eu falei, mais de 220 classificados em 3 grupos. Para o domínio cognitivo, nós temos mais de 48. Então, quando montar uma aula, evite repetições do objetivo. Nós vamos ver que o autor da revista ele colocou o mesmo, botou 4. 4 a entender. Foi 3? 4 a entender. Tendo 48 verbos para ser utilizados. E que é proibido. Não é isso? Então, vamos já observar. Não vou dizer que é uma falha. É uma falta de criatividade. Podendo utilizar 48, vou usar 4 vezes o entender. Então, a gente já vai, a partir de agora, desmistificar muita coisa. Vamos lá. Lição de número 1. Tem por título, Família, onde tudo começa. Tudo começa na família mesmo. Aos objetivos. Temos 4. Ao final desta aula, todos vocês serão capazes de entender que Deus criou a família para ser o locus da felicidade humana. Entender que Deus criou a família para ser o ninho da afetividade. Entender que Deus criou a família para ser o primeiro templo da espiritualidade. E entender que Deus criou a família para ser uma escola de crescimento. Viram como é que se utiliza a leitura, a fraseologia padrão e enfatizando o verbo no modo infinitivo. Por isso que aqui ele está em negrito. Ele está em negrito, na hora de você citá-lo ou mentalizá-lo, você vai enfatizar. Amém? Família. O vocábulo família vem do latim famulus, que definido como sistema social básico, constituído ou instituído no Éden, por Deus, para a constituição da sociedade e prossecução da raça humana. Este é um conceito de família. Existem outros conceitos. Como nós falamos que na teologia é uma área da humanas, surgiu da filosofia. Então nós trabalhamos com conceitos, não com definições. Se eu falar definição de família, só vai existir uma. Se alguém falar uma vírgula diferente, uma letra diferente, errou a definição. Porque é como é exatas. 2 mais 2 é 4. Não vai mudar isso. A não ser que você estude eletrônica digital, né, Elin? Que aí, portas lógicas, aí 1 mais 1 é 0. Mas não é o caso. O básico, 2 mais 2 é 4. 4 mais 4, 8. Exato. Então eu posso definir. Definir operações, etc. Já conceitos, não. Eu poderia pegar 200 conceitos e colocar aqui. Todos iam manter ali o radical, a palavra-chave, o mesmo sentido. E você pode, a partir da aula, ou a partir da sua leitura, ou de sua pesquisa, montar o seu próprio conceito acerca da família. Eu montei o meu utilizando 2, 3 pesquisas que eu fiz, que está lá o material no tesouro do site da EBD. Então eu coloquei esse conceito porque eu acho que abrangeu tudo que é importante. É o sistema social básico, não precisa mais do que isso, é a base. Instituído no Éden, que é o lugar de deleite, paraíso, Éden, é o significado. Por quem? Por Deus, nosso Criador. Está lá no livro de Gênesis. Para a constituição da sociedade. Significa que a sociedade é constituída a partir da família. E prossecução da raça humana. Se não houver família, não houver homem, mulher e sua prole, a raça humana vai acabar. Prova disso. Se tirar a figura do homem, mulher, macho e fêmea, durante 25 anos, durante 25 anos ficará sem nascer nenhuma criança, se deixar só com casais homossexuais. Não ia nascer ninguém durante 25 anos. E daqui a 100 anos? Acabou o mundo. Ia morrer todo mundo, ia zerar. Então, para a prossecução da raça humana, é necessário a família. A família, ela traz equilíbrio para a sociedade, pois é a célula máter da mesma. Célula máter é a célula mãe, não é isso? É a matriz da mesma. Então, a matriz da sociedade, o que traz o equilíbrio necessário para uma sociedade sadia, é a família. Porque nós vemos
acontecimentos bizarros, cada dia mais banais, as coisas horríveis, coisas que não aconteciam antigamente, de desrespeito, de violência, mazelas da sociedade. Por quê? Porque a família está sendo deturpada, esse conceito está sendo deturpado. Não está mais sendo preservada a família básica, que foi lá constituída no Éden, por Deus. Hoje existem inúmeros tipos de família. E isso traz uma consequência. Só que nós sabemos, mas quem está lá fora acha que não. Acha que é normal e que faz parte do mundo e é de mal a pior. Mas nós não nos conformamos com isso. Para nós a família é essa. É a básica. E traz o equilíbrio necessário à sociedade. Homem, mulher e sua prole. A família está lá em Gênesis 1:31, parte A. É a obra-prima de Deus. Deus fez todas as coisas. Mas o que é a obra-prima? A coisa mais valiosa é a família. Então, a importância da família é inegável. Deus criou os céus, a terra, animais, Criador de todas as coisas, o universo. Mas a Bíblia diz que a obra-prima é a família. Então o diabo poderia atacar várias coisas. Mas qual é o foco principal, o alvo? A obra-prima de Deus, a família. Por inveja, por raiva, ele ataca a família. Para tentar destruir e levar o máximo de pessoas possíveis com ele. E ele está conseguindo muita coisa. Então o desafio para nós cristãos é maior. É muito grande. A nossa responsabilidade é enorme em preservar os valores cristãos acerca da família. Deus criou a família para ser o locus da felicidade humana. Locus é o lugar, não é isso? Então o lugar da felicidade humana é onde? Na família. Está ali a instituição da família, a constituição da família. É constituída de um casal heterossexual, mais seus filhos, até que se casem. Aí nós temos que ter cuidado com esse tópico. O filho casou, ele vai constituir a família dele. Mas existem pessoas que acham que não. Que acham que o filho ainda é aquela criança que mora com ele. Aí atrapalha a outra família. Leva problema para outra família. Interferências das mais diversas. A pessoa tem dificuldade de entender que meu filho casou. Acabou. Agora ele é meu parente próximo. A família dele agora é ele, a mulher dele e os filhos dele que vão nascer. Isso é fato. Onde eles deverão sair de casa. Está lá em Efésios 5:31. Isto aqui, alguns podem entender como uma recomendação, eu entendo como uma ordem, uma ordenança. Casou, sai de casa. Agora, vamos lá. Nós vivemos época difícil financeiramente. Eu vi uma reportagem muito interessante na Band News, que as famílias estão procurando se juntarem novamente, pais com filhos, porque o filho não consegue pagar aluguel, perdeu o emprego, o pai tem uma casa própria. Existem brechas. O bom senso tem que prevalecer. Pelo menos durante um período, até se equilibrar, a gente permite. É permitido que a pessoa more junto com o pai, mesmo... Vai ter briga? Vai. Porque desobedeceu, vai ter uma consequência. Mas, pela conjuntura econômica atual, entende-se que a pessoa está passando a dificuldade e não vai passar fome, né? É melhor morar com o pai do que ficar na rua. Quando o pai abre a porta, porque às vezes não abre também. Então temos que ter cuidado da diferença de recomendação para ordenança. Eu, no meu entender do versículo, eu entendi... Vamos ler? Quem está com a Bíblia, por favor, poderia ler para nós? Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É uma questão polêmica. No seminário isso gerou muita polêmica. Não, isso aí é uma recomendação. Aí entrou o professor de português. Não, isso aí é uma ordem. Deixará. Então a polêmica terminou ali quando o professor de português, que é uma autoridade... É o modo. Aí ele falou, não, é uma ordem. Deixará.
Então acabou o assunto aí. Casou, rala, mete o pé, sai fora, vaza, vira ninja, que você vai usar o jargão que você quiser. Senhora? É como eu falei, de acordo com a conjuntura, existe essa brecha, que não tem jeito. Mas o ideal é que saia. Fala, Vitor. Espera aí. Não, aí não. É pior ainda. Próximo tópico. Ainda sobre o locus da felicidade humana. Dá para evitar muito problema futuro com a recomendação bíblica. Namoro, noivado e casamento. Como que eu devo escolher quem eu vou namorar, noivar, com quem eu vou casar? 2 Coríntios 6, 14. Por que eu botei essa imagem? Alguém sabe? Que peça é essa aqui? Quem é da roça? É uma canga. Qual é o sinônimo de canga? Alguém sabe? Jugo. Muito bem, jugo. Não é julgo de julgar, não, né? Jugo. É o sinônimo de canga. A Bíblia fala sobre jugo desigual. É uma peça utilizada no carro de boi. Se eu não colocar o boi para andar juntinho do outro ali, o carro não vai andar. Cada boi vai para um lado. O carro não sai do lugar. Assim é a nossa vida. Se você procurar namorar, noivar ou casar com alguém que não professa a mesma fé que você, tem 99% de chance de dar errado o seu casamento. É o jugo desigual. Não vai andar. Vai ficar parado sua vida. Aí eu já vi muita gente falar assim, mas eu gosto dele, eu tenho certeza que eu vou trazer ele para o evangelho. Parente meu, parente da minha esposa. O que aconteceu, Mônica, com a sua prima? Desviou. Tá bebendo cachaça, postando uísque. Não é isso? E tem parente meu também. Claro, perfeito. Eu vou repetir agora. Por isso que eu recuei para poder falar para todo mundo. O Maurício falou que namoro, noivado e casamento tem um tempo. O tempo é justamente para você descobrir se aquela pessoa é ideal para você. Mas está acontecendo, a pessoa conhecer hoje, diz que está apaixonado, casa com um mês, nem namora, não passa a fase. Não mora, vai morar junto. É. Quebra as etapas do relacionamento e as consequências são quebrou, queimou a etapa, sociedade. Sofre a consequência. É importante a gente falar que a ideia do jugo em 2 Coríntios é colocar animais diferentes. Um jumento e um cavalo. Sim. Não é? Não vai, mas no meu entender... Entendi. Certo. Mas a ideia de você colocar, né, pessoas discordes. Isso é o que você está falando aqui, mas... Eu estou fazendo uma analogia, né? É. Não é o que está escrito na Bíblia. É. Eu estou fazendo uma analogia, vou botar uma figura que não tem nada a ver. Tá bom? Uma analogia com... Por quê? A gente não pode namorar, casar com pessoa de fé diferente. Isso é desde o tempo antigo bíblico, né? Do Antigo Testamento. E tem as consequências negativas dessa prática. Desde Abraão, inclusive. Antes. Temos que ter muito cuidado. Ah, mas eu gosto, eu amo. A sua família vai sofrer uma consequência lá na frente. Tá funcionando agora. Muito interessante essa figura que você colocou. Eu vivi um tempo numa fazenda. Não é você chegar lá e pegar um par de boi e colocar nessa canga. Porque nenhum, às vezes, dá par com o outro, dá problema. Então eles têm que se adaptarem os dois junto ali para pegarem um jugo igual. Poxa, melhorou ainda. Junto aí, entendeu? É. Não é assim, Perfeito. pega um boi lá e pega outro, coloca uma canga e bota os dois para puxar o carro. Não vai dar certo. Não vai. Se eles não Eles tiverem... Um aceitar o isso outro, aí. às vezes a fêmea... Não, Foi isso que ele disse. A Bíblia não fala sobre namoro. Não A fala. Bíblia não fala sobre... A Bíblia fala sobre noivado. Isso. E essa aí é a fase de conhecimento. Isso. É a fase de conhecimento. Seria a fase de cortejar. E a adaptação. Porque hoje tem casais que estão casados, disse que houve uma diferença, não houve uma compatibilidade de gene que ia separar. Isso é que mentira. Nós somos seres adaptáveis e vamos adaptar a sua esposa como a esposa ao marido. Senão todo mundo Perfeito. pode Muito separar. obrigado, presbítero Deoíris. Completou perfeitamente. Legal essa questão de falar aqui, animais, inclusive de tamanhos, capacidade de carga diferentes. Podem ser... Até raças, né? Exatamente.
Outra imagem polêmica. Aqui são deveres. Eu quis mostrar aqui uma inversão de valores. Tem famílias hoje que tratam melhor o seu animalzinho do que o seu filho. Tem. Chama de filho. Meu filhinho, fica chorando. Quer falar? Não, falar do microfone. Gente, toda vez que quiser falar, por favor, pede microfone, senão não sai. Aí complica. Eu trabalho com um rapaz. Alex, tem até uns adesivos, às vezes, colado na traseira do carro. Um monte de gente e o cachorrinho. Já viu? Não, não é esse não. Falando que... É esse aí. Esse Ah, aí. é, Já viu isso aí? Já vi. Isso é... Isso é absurdo. Tem um amigo que tem 2 filhos. A mulher dele está em depressão, porque o cachorrinho morreu, tinha 17 anos o cachorrinho, já estava na época. A mulher está em depressão, tem 1 ano que não sai de casa. Tem gente que manda cachorro para fazer um tratamento de beleza e não paga para a esposa fazer, às vezes, um tratamento de beleza, um cabelo. Eu conheço, eu falando que eu conheço. Eu conheço. E na praça ele anda com o cachorrão lá, ração cara, e a mulher do cara, ele não está nem preocupado como a mulher está andando, se vestindo. Acontece. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores dentro da família. Papéis, dando valores trocados. Não estou dizendo para ninguém tratar mal o animal, não. Eu tenho um cachorro também, eu gosto. E não se assuste, não. Eu pago o plano de saúde do meu cachorro também. Pago. Mas eu trato muito melhor o meu filho, que é o plano top do cachorrinho, um plano básico só para se passar mal, né? Não. É sério. Inclusive, o pastor Isaac viu lá na clínica, lá, a esposa do pastor Isaac me viu na clínica com o cachorrinho. É estranho? Ih, rapaz. É mesmo, tá com a mão, né? É. A pata desse cachorro, a irmã reparou que tá meio desmoecando, né? Vou passar logo então. Amém. Olha aqui. Deus criou a família para ser o ninho da afetividade. O que é um ninho? É um lugar de proteção, é um lugar reservado. É um lugar que não pode entrar qualquer um. Não pode entrar uma interferência externa. Que quem tem que proteger o ninho não pode deixar nada acontecer ali com a prole. O ninho é um lugar de segurança. Existe uma flexibilidade nesse ninho. Pois não existe casamento perfeito. Existe casamento feliz. Aí entra aquela história, eu separei por incompatibilidade de gênero. É o que eu aprendi com o pastor Fernando Besler. É igual você ir na igreja, buscar a igreja perfeita. Anda, vai em 10 igrejas, 15, 20, 10 anos procurando igreja. Aí ele fala assim, no dia que você achar essa igreja, não entra nela, porque você vai estragar ela, você não é perfeito. Se nós não somos perfeitos, vamos casar com alguém também que não é perfeito. Vai ter gosto, cultura diferente. Não é isso? Preferências. Aí entra um monte de quesitos para ser analisado. Então, perfeito não vai ter. Agora, tem feliz. Dentro da casa do Senhor, existem os casamentos felizes. Com certeza. Se cumprir os preceitos, mandamentos, ordenanças, as leis da Bíblia, vai ser feliz o seu casamento. Basta aplicar na nossa vida a recomendação bíblica. Aqui tem celebrando a unidade, transformando muros em pontes. Como é o nome daquela ponte que separa o Rio de Niterói? Alguém sabe o nome? Da ponte que separa? Foi pegadinha, desculpa. A ponte não separa. Une. Viu aí? O que separa é muro, gente. O que separa é muro. Costa e Silva, é. Ponte une. Nós temos que transformar muros em ponte na família. Tá cheio de família com muro. Nós vamos falar daqui a pouco no quesito comunicação. Atrapalha a afetividade. Só distancia. Aí o ninho fica desprotegido, inseguro, já não tem aquele mesmo calor. E várias consequências negativas ocorrem a partir desse momento que você bota muro. Então temos que transformar os muros em pontes. O vocábulo unidade, que no hebraico é iad, no grego acho que é inote,
é aquilo que é uniforme, que tem igualdade, qualidade daquilo que não pode ser dividido, indivisível. Pois o termo unir significa apegar-se, juntar, agarrar, associar e harmonizar. Aí temos aqui duas figuras. Ó. Sua família é assim ou assim? Eu botei o cachorro de novo, né? Ou assim. Tem gente que pensa assim, família da igreja e família do mundo. É uma realidade? Tem família do mundo assim, tem família da igreja assim. Olha o desafio nosso aí. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. E muitos de nós temos famílias destruídas. Famílias com muros. E tem gente do mundo, até de outras religiões, que tem uma família estruturada. Conheço vários. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos Jesus. É verdade. Não é isso? Temos que ter a unidade, prezar pela unidade na família. Porque a união faz açúcar, mas a força também. A união faz a força. Temos ali o exemplo do livro de Neemias, 19 ao 23, capítulo 4. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, é uma condicional a unidade. Sem unidade, não tem vitória. Se eles não se juntassem a ouvir o som da buzina, Deus não ia trabalhar. Deus trabalhou, deu a vitória, porque eles se uniram. Eles estavam no mesmo propósito, sobre a mesma liderança, sem divisões. A importância da unidade na família. Alex, eu posso pegar um gancho dessa palavra Claro. harmonizar? A gente às vezes entende a harmonia como a ausência do conflito, ok? Basicamente não é isso. O conflito ele não é bom nem é mau. O conflito muitas das vezes é necessário para ajustar as expectativas, né? Eu posso discordar da minha esposa, mas em determinado momento nós sentamos, né, em harmonia, discutimos um lugar comum, né, para avançar. Por incrível que pareça, essa ideia de harmonia, ela ficou muito clara para mim, o que é que Deus quer dizer com isso, quando uma vez eu voltei de carnaval e vi a apuração do desfile de escola de samba. Aí os irmãos falaram, o que tem a ver? Aí eu vi uma escola de samba que foi penalizada porque o diretor de harmonia, um carro alegórico, quebrou e dividiu umas alas. E isso foi notório, que o carro era gigantesco e a ala que vinha atrás desse carro alegórico teve que correr para cobrir um espaço. Parece que essa ala que vinha atrás era a ala das baianas, que tinha as senhoras mais idosas e as fantasias maiores e mais pesadas. E eles tiveram dificuldade de cobrir aquele espaço, eles deixaram buraco na apresentação. Qual é a analogia que a gente pensa nisso? Assim? Quando a gente deixa brechas, quando a gente deixa espaços vazios, quando a gente deixa buracos, a gente perde a harmonia. Perfeito. Perfeita colocação. E, como lá tentou tapar o buraco, descobre outro. Acontece também. Aí a consequência vai só piorando. Outro assunto. Aqui podemos falar sobre divórcio, né? Mateus 19, 6. O que Deus ajunta, o homem pode separar? Não. Eita, mas e aí? Mas não deu certo. Se a pessoa aceitou Jesus, já vinha com esse processo de separação, já era separado, está livre. Mas a partir do momento que você conhece como funciona o preceito bíblico, aí você deve seguir. Sabe que não pode separar, por qualquer motivo. Principalmente motivos banais, como são hoje. Motivos banais. A única condição para Deus permitir, que Ele não quer a separação, Ele permite a separação, está lá em Mateus 19, 9. Vamos ler os dois? Me ajudem aí. Mateus 19, 6 e outro Mateus 19, 9. Primeiro, Mateus 19, 6. Quem está... Quem vai ler? Assim não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha aí, o que Deus juntou, não separe o homem. É uma ordem. Não serão mais dois, mais um. Aí é mais do que unidade, é unicidade. Unidade é 1 mais 1, 2. Unicidade, 1 mais 1, 1. Um forte.
muito mais forte. Unicidade. E o que Deus juntou, Deus fez essa unicidade. Então o homem não tem poder para separar. Vamos ler agora Mateus 19:9? Quem vai ler? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Que voz. Que inveja, meu. Melhor do que a risada. Vamos lá. Professor Fala, Alex, doutor. esquecemos aí que poderíamos citar o versículo 8, por causa da dureza do coração. Então só existe o divórcio porque não existe, na verdade, o perdão, a reconciliação. Por isso que Deus não quer. Ele aceita porque o coração do homem é duro. Tem essa questão aí. É melhor do que ficar aquela mágoa e ficar jogando na cara anos depois, né? Porque o coração é duro. Mágoa, o ressentimento em princípio é normal, até pela questão humana, e depois na acomodação. O verdadeiro perdão depois se esquece. No sentido de não sentir mais aquela mágoa. Esse versículo que ele falou sobre o 8 é muito mais importante do que o 9. Porque Deus, ele quer que você perdoe. Ele diga que você perdoa. Houve um adultério, houve alguma coisa, uma traição, Deus diz antes para perdoar. Se for possível, perdoe. Porque não é bom essa separação, essa divisão em relação ao marido ou à mulher. E nós, como pastores, já fomos visitar muitos casais, que dava vontade de chegar para o cara e falar assim, larga essa mulher. Abandona essa mulher também, larga esse homem. Mas como obreiro, como cliente, nós não podemos fazer isso. Nós tentávamos de toda maneira aproveitar aquele casal novamente, reaproveitar. É difícil, dava vontade como ser humano, você vendo a situação, mas não podíamos fazer aquilo. Tínhamos que, ora. Perfeita colocação. Perfeito. Fale, doutor Sepúlveda. Caso aqui, que é verdadeiro, né? E eu vou te dizer como é que anda a cabeça das pessoas em razão de... Ela sabe porque eu já falei com ela, mas eu vou cantar. Esses dias apareceu uma irmã nossa, irmã nossa porque é irmã em Cristo, no meu escritório, para separar do marido, porque ele tinha o pênis pequeno e não conseguia transar com ela. Não, sério. Vamos ouvir o caso do advogado. Aí ela falou assim, olha, eu quero me separar dele. Eu falei assim, mas por que você quer separar? Não, ele não pode transar comigo. Ele não me falou. Não. Aí eu falei, irmã, vem cá. Se ele, por acaso, sofresse um acidente, fizesse aí, tivesse um problema nos Países Baixos, perdesse o pênis, mutilar, você ia se separar dele por conta disso? Ela falou assim, é outra história, isso aí é outra situação. E eu falei, vem cá, mas você não tem a mente de Cristo? Você não é cristã? Então as pessoas são descartáveis, já que ele não serve para te dar prazer, e não tem nada a ver só com isso, né? É como as pessoas veem a outra. Eu sou fonte de prazer para alguém, eu posso dar aquilo que você quer, e aí eu recolho, você pode ser meu marido, pode ser minha mulher, mas no momento em que você não serve mais para mim, ou para dar prazer, ou para dar sustento econômico, financeiro, afetivo, eu descarto você e você é simplesmente substituído por alguém, né, por outro que vai me complementar. E aí eu falei com ela, onde você estava quando você falou que casaria com ele? Que era na doença, na saúde, onde fosse. Então, na primeira oportunidade, é essencial que o marido tenha relação sexual com a mulher? Faz parte do casamento. Mas ela não é só isso, não é a única situação porque alguém se casa. Perfeito. Mas eu queria falar também de um outro caso. E li no jornal isso. A mulher sendo espancada diariamente pelo homem. Mas ele não atraiu. Ela pode separar? E aí? Começando pela pergunta, biblicamente não. Biblicamente não, pelo texto da Bíblia. Aqui Jesus é bem claro no verso 9,
não sendo por causa de prostituição. O original grego é porneia, que quer dizer prostituição, adultério ou fornicação. Essa mulher tem que denunciar esse cara, entendeu? Tem que denunciar, vai para casa da mãe, que ninguém merece ser espancado, né? Mas para isso existe o quê? As etapas, como foi comentado, do relacionamento. Noivado e namoro. Tempo de conhecimento. As pessoas casam hoje dentro da igreja fora da vontade do Senhor. Essa aqui é a realidade. E o que acontece? O pastor colocou ali muito bem colocado. O ideal é o quê? É procurar o perdão. Né? Não sendo por causa da prostituição, como diz o texto, quem repudiar está cometendo adultério. É dureza do coração, compatibilidade de gênero, seja qual for a desculpa, é dureza de coração. Havendo adultério, aí sim é a cláusula de exceção. Porém, tem um detalhe interessante. Em nenhuma parte da Bíblia a gente encontra que pode casar de novo, a não ser a viuvez. Está escrito. Desculpe, mas vamos lá. Mulher agredida, filhos em perigo, ok? Existem outras situações. Vamos dizer assim, é claro que talvez na Bíblia não vai abarcar todas as situações que existem hoje, inclusive na contemporaneidade. Mas vamos dizer, um pai abusador. Meu irmão, é permitido sim. É permitido... A dureza do coração. Exatamente. Inclusive, se essa. Olha só, peraí, querido. Peraí, querido, olha só. Você tem que interpretar a Bíblia de acordo também com... Debate tá bom. Na Bíblia, então, não tem pornografia na internet. Me desculpe. Mas desculpe. Não tem, por exemplo, mídias sociais na internet. Na Bíblia também não está nem escrito escola dominical. Então a gente não pode pegar coisa literalmente. Por favor. Você está certíssimo, até certo ponto, você está correto. Mas, digamos, se uma mulher ela é espancada, ela está correndo perigo de vida. Ela tem direito, sim. Exatamente. Ela tem... Cada caso é um caso. Eu estou dizendo o seguinte, se a mulher descobre, eu estou dizendo coisas da contemporaneidade, né? Se a mulher descobre que o marido é o pedófilo, caramba, e tem que separar... Não. Não, querido, não. Ela tem que dar queixa do marido e tem direito de separar dele, sim. Tem que... Ok. Eliezer, tem os pastores aqui que podem até intervir nesse sentido aí. Esse aí é o pensamento da nossa igreja e a posição do nosso ministério. Então tá ok, então tá correto. Então, acabou. Dessa maneira, acabou. Outro tópico. Divisões. Olha aqui que interessante. Famílias. É o que está acontecendo hoje. Não existem famílias. A maioria hoje é famílias. Existem ilhas dentro de casa. A gente vê isso na hora do jantar. Eu lembro que toda terça e quinta, meu avô ia jantar lá em casa, ficava uma mesa grande, cheia de coisa, todo mundo tinha que ir no horário, desligar a televisão, de parar e estudar, sentar na mesa, aguardar minha mãe servir para comer, orar e comer junto. Hoje, está difícil. A desculpa é porque está estudando, ou porque está fazendo uma pesquisa, ou porque tem um evento, está jogando videogame, está no Zap, etc. Existem ilhas dentro de casa. E essas ilhas acabam gerando discussões. E começa uma consequência negativa, algumas guerrinhas dentro de casa. Guerra do silêncio. Ninguém fala com ninguém. Mudo, todo mundo mudo. Não há diálogo. Guerra do gelo. Às vezes a pessoa briga um com o outro, fica um esperando o outro falar, ou pedir perdão. Aí ninguém fala. Deixa que eu deixo. Guerra do gelo, dando gelo no outro. Guerra do sermão. Um fala, agora você já falou, agora sou eu. Aí outro fala, agora sou eu de novo. Aí eu de novo. E nunca acaba isso. Nunca se acertam. Guerras. Guerra das indiretas.
É das piores que tem das indiretas. Em vez de pelo menos falar o que está sentindo, não. Fica jogando indireta. Essa machuca dentro de casa. Machuca as indiretas. Por quê? Tem que ter comunicação na família. A comunicação é uma via de mão dupla. Ou seja, tem que ter diálogo. Está lá a recomendação bíblica, Provérbios 15, de 1 a 4. Aqui, ó, como é uma casa. O pessoal aqui, cada um fazendo atividade, a criança fica isolada, não tem acompanhamento. Você não sabe o que a criança está fazendo. Não sabe onde ela está entrando no site. Se está estudando de verdade. Ou está na casa de alguém. Ah, foi estudar na casa de alguém. Um dia desse morreu uma japonesinha em São Paulo. Ah, ela foi estudar na casa da amiga, dormiu lá. No outro dia estava morta no meio do mato. É só assim? Foi dormir, tá bom? Você não procura saber quem é a pessoa, não pega uma referência, não vê a frequência que está ocorrendo, você não começa a observar se está caindo rendimento escolar, por exemplo. Tem que ter uma análise da situação. Senão, fica isolado. Aí fica nisso aqui. Não existe a comunicação. Fica emburrado. E sem comunicação, Chacrinha já falava, né? Quem não se comunica se trumbica. E ele já profetizava, profeta. Belado Barbosa, caramba, tantos anos atrás. E a gente está vendo isso hoje. O pastor Silas fala, no século que nós estamos vivendo, só vai ter sucesso, vitória, quem se comunicar. Imagina a família que precisa estar unida, precisa ter vitória juntos, comemorar as vitórias profissionais, comemorar o crescimento, até dentro da igreja ministerialmente, mas ninguém nem se fala. Imagine comemorar. Nessa situação aí, existem dois personagens. Você está escondendo o microfone aí, para você não usar. Existem dois personagens. Eu acho interessante. Existem dois personagens na comunicação, como você está falando. É o emissor e o receptor. Só que agora nós temos o interceptor dessa comunicação, que é essa parte eletrônica que você está colocando agora. Isso. Então, esse é o interceptor, na educação, é chamado de ruído. É tudo aquilo que vem atrapalhar o processo comunicativo. Não é só barulho. Uma coisa silenciosa pode ser um ruído, uma visão, algo que tira o foco. É ruído. É justamente o interceptor. O pastor Isaac quer falar. Meus irmãos, eu tenho 48 anos de casado. Então, essa questão do casamento, que não tem casamento perfeito e sim feliz, está diretamente ligada a compromisso. Se um casal não tiver compromisso com o seu casamento, se um casal não respeitar o seu casamento, não valorizar o seu casamento, ninguém vai valorizar, ninguém vai respeitar, e ele, por si, vai se destruir, porque alguém falou aqui, se a mulher está apanhando do marido, eu pergunto, existe casamento nesse casal? Isso nunca foi casamento, pode estar no papel, pode estar em qualquer lugar, mas não é casamento. O casamento para Deus, dentro da minha opinião, é a união de corpos, porque quando Deus falou une o homem e a mulher, ele não falou que tem que botar no papel. O papel é questão da legislação, onde nós estamos morando. Aqui estabelece que tem que ter o papel, então vai ser o papel. Mas isso não está garantindo o casamento. O que garante casamento é o compromisso do casal. E eles dois é que tem que romper com toda essa situação. Aí nós estamos falando de tudo que vem. Existe no casamento, aí na família, 3 relacionamentos fundamentais. É o relacionamento conjugal, o relacionamento de pais, dos pais com filhos e dos filhos com os pais. Mas o mais importante é o conjugal, que vai definir a relação dos pais com o filho, dos filhos com os pais. Senão não tem, não adianta. Então, o que Deus estabeleceu no casamento é que, por isso que ele colocou lá que o homem ama e deve amar a sua mulher, e a mulher deve respeitar, submeter-se da mesma forma que submete a Deus. Essas regras estabelecidas em Efésios e em Colossenses têm que ser plantadas. Isso aí, se não tiver isso funcionando, o restante que nós estamos conversando aqui é nada. Entendeu? Nós estamos apenas da forma acadêmica. Entendeu? E não
trazendo o treinamento que devia ser do casamento ser fundamental em cima do compromisso. Eu amo a minha mulher, eu quero fazê-la feliz e ela me faz feliz. 48 anos é dose para leão, não é fácil não. Entendeu? A Nena sempre diz, nós aprendemos com a vida, porque casamos com 20 anos. Então essas coisas, estamos chegando até aqui pela graça de Deus. Casamento é compromisso. Obrigado. Amém. Autoridade, né? Glória a Deus. Obrigado, pastor Isaac. Alex, não querendo te interromper outra vez. E engraçado que o pastor Isaac falou aqui, como nós nos adaptamos às questões sociais, né? Hoje, muitas das igrejas, a sociedade em si, bane a união estável, não é? Que há muito foi considerada uma forma de se casar e dá mais importância ao casamento civil documentado do que a própria união estável. Às vezes você vem aqui, eu trabalho lá na secretaria, a gente vê casais de união estável que tem que passar por processo para ver se é aceito e tal, que vivem, às vezes, muito melhor do que os que são, de fato, casados civilmente, né, com documento e tal, mas que a sociedade restringe ou coloca um rótulo nele, que é a união estável. Vive lá com a mulher há 40 anos. São famílias muito, muito maduras, famílias decentes, famílias que vivem sem a questão social do vínculo legal, né, matrimonial, documental, de papel. Só isso. Perfeito. Tá falando lá. Vamos falar de prioridades. Qual seria a prioridade do crente? Prioridade número 1 é Deus. Essa daí é inegociável. Amarás teu Deus, né? Sobre todas as coisas, assim, não tem nem o maior de todos os mandamentos. Agora, a segunda prioridade é a sua família. Porque isso vai agradar a Deus. Você vai estar amando a Deus, amando a sua família. A terceira prioridade, aí cada um vai... Eu colocaria igreja, trabalho e outras coisas. Por que eu estou falando isso? Tem gente que perde a família porque está 24 horas dentro da igreja. E não está olhando o que a família está fazendo, seus filhos. Então a prioridade é a família, a igreja depois. Você vai fazer a obra bem feita, tranquilo, estando com sua família bem. Não adianta eu inverter. Não, eu vou dar prioridade à obra porque a obra é de Deus. Não, mas amar a Deus não é isso. Sua vida vai acabar, como falou aqui. Por quê? Nós temos que trabalhar para ter o ganha-pão. Não é isso? É o ganha-pão. E agora eles vão trabalhar muito. Não sei nem se alguns vão se aposentar. Não é verdade? É o ganha-pão. Vai levar o microfone? Você que está levando o microfone. Está chegando aí, meu irmão. Então, o tópico 3, eu colocaria igreja. Alex, a ordem de Gênesis é a seguinte. Gênesis 2,15. Deus fez o homem para trabalhar. Primeiro o trabalho. Está com emprego? 2,19. Deus faz a mulher, depois case. Essa é a ordem que está na Bíblia. Primeiro o trabalho, depois arruma uma mulher. Então, você nasceu para trabalhar, meu filho. O homem nasceu para trabalhar. Como eu falei ali, os caras não querem trabalhar hoje em dia, os caras querem ficar em casa e ser sustentado pela mulher, fica difícil também. Verdade. Desculpa, seu povo. Suor do seu trabalho, né? Mas é inegociável o quesito 1, né, Eliseu? Quesito 1, esse não tem jeito. Aí é uma ordem de prioridades. Mas é uma fórmula. Uma fórmula que você pode aplicar. Agora, as outras coisas, demais coisas, como está lá em Mateus 6,33, o resto será acrescentado. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Mas nós pecamos muito antes, quando nós limos Mateus 6,33, e dizíamos que assim, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei, só que o reino de Deus... só que o reino de Deus está na sua família. A sua família é uma igreja, como você colocou ali. Então, você puxa para lá a responsabilidade. Como ele disse ali, o homem tem que trabalhar. Se você ler as histórias dos índios, o índio só podia casar, ter um raio de sol e ter uma tenda quando ele trouxesse a sua primeira caça. Quando ele trazia a sua primeira caça, ele mostrava para o cacique aqui, eu cacei a minha primeira caça. Ele falou, agora você pode casar. Você pode ter compromisso e responsabilidade com a sua família. Como diz a Bíblia ali em relação a... Já é mais uma inversão de valores para o dia de hoje. O camarada está nem na faculdade, nem segundo grau tem, já quer casar.
Ah, eu quero casar com aquela menina. Como é que tá? Em que série? Estou no 5º ano do 1º grau. Bem, eu quero destacar aqui o seguinte. Algum tempo atrás, nós evangélicos colocava Deus, a igreja em primeiro lugar e deixava a família por último lugar. Hoje, muitos de nós estamos colocando o trabalho, buscar a renda e esquecendo de todo esse conjunto e achando que trazendo coisas para dentro de casa, estamos colocando a família no lugar que ela deve ser colocada. E isso tem sido uma perda tremenda para a igreja, porque temos deixado de investir em Deus, temos deixado de investir em relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, e aí vai. Essa é uma série de outros problemas, porque muitos de nós estamos muito mais ligados no ir atrás do pão do que em todo esse conceito que deveria ser buscado exatamente nessa ordem aí. Perfeito. O que o pastor Eliezer falou, eu passei por isso, o Eliseu aqui também. A escola que a gente trabalha ofereceu para a gente trabalhar domingo. E seria o dobro do salário. Aí a gente falou, domingo a gente está na igreja. Eu perco esse dinheiro aí. Perdi. Claro, tem gente que está precisando, às vezes não. Mas eu falei, eu fiz a análise, falei, dá para ficar sem esse aqui, graças a Deus. Aí nós dispensamos. Mas se você estivesse trabalhando domingo, trabalhando. Não, porque nas outras lições, eu não quero falar que falam algumas outras lições. Eu só estou fazendo uma geral, como a lição 1 recomenda, para pontuar. As outras lições, até a 13, vai aprofundar nisso. Mas ela dá margem para que a pessoa, o próximo professor, prepare isso. Nós temos 6 ou 7 tipos de família. Temos 15. Dessa que a gente pode identificar, né? Eu até separei umas aqui para a gente falar. Então, a família matrimonial, a família informal, a família monoparental, a família anaparental, família unipessoal, família mosaico, família simultânea, família eudenomista. Então, assim, todas essas famílias, embora, é claro que advém do casamento do homem, da mulher, então, mas é uma realidade nossa hoje que todos esses tipos de famílias estão dentro da igreja. Né? Famílias de pais separados, família que um casou com o outro, já tem outro filho para lá, família que só tem os irmãos que não tem pai nem mãe, família matrimonial, família de união estável. Tudo isso está dentro da igreja hoje, é uma realidade nossa, que nós não podemos fechar os olhos e nem podemos nos fechar na questão da família, pai, mãe, marido e mulher e tal, como Deus criou, porque isso está dentro da igreja, isso nos afeta no relacionamento com os irmãos na igreja. Você tem, se você procurar, vai ter filhos de casais homossexuais que estão dentro das igrejas, que são crentes. Eles não têm culpa do filho do pai dele ter casado com outro homossexual e feito. É uma família, é uma realidade contemporânea que está dentro da igreja, que nós temos que ter a sensibilidade de olhar para essa pessoa que está dentro da igreja e fazer o melhor que a gente pode. Concordo perfeitamente. Eu não vou abordar isso aqui, porque nas próximas lições dá margem para o professor abordar esses tipos de famílias. A lição de hoje é a família cristã. É uma geral, né? Eu vou dar um exemplo, que eu não era para dar um exemplo, é um exemplo meu, não queria ser um exemplo, mas é um exemplo meu que eu sou segundo casamento. Eu entrei no primeiro casamento com 18 anos, porque meu pai falava que assim, ó, homem que é homem assume que faz. Eu engravidei uma menina, ele falou, agora tu assume. Então acabei casando com a menina. Não era cristão, fui para dentro da igreja depois, também não era casado, depois casei quando virei cristão. Só que quando eu virei cristão não tem que casar, porque é cristão, casei e problemático. E foram 18 anos de problema e resultado, me escondi dentro do trabalho, me tornei uma pessoa viciada em trabalho. A pessoa viciada em trabalho fica insensível, né? Eu não reconhecia ninguém, para mim era só eu. Enfim, eu fui buscar o mundo, fui conquistar aquilo que não tinha e não valorizei aquilo que já tinha, quando na realidade eu tinha que valorizar aquilo que já tinha antes de conquistar aquilo que eu não tinha.
Resultado foi uma destruição total, o casamento foi embora. Hoje, no segundo casamento, eu já avalio essa situação, entendeu? É importante a pessoa realmente rever essa parte de sair conquistando um mundo e rever também aqueles conceitos de família, que também atrapalha. Queridos, Amém, olha só. tá agregando. Desculpe, Alex, interessante, oportuno, mas deixa eu pegar um gancho aqui do Sepúlveda está falando, que realmente a gente tem que entender hoje que dentro da sociedade de hoje existem famílias onde a mãe criou os filhos sozinha, onde existem outros parentes morando sob o mesmo teto, existem filhos que são adotados, existe uma série de arranjos. Porém, a gente tem que entender que há toda uma estratégia de Satanás para poder tirar, né, da família essa questão, né, como a célula máter da sociedade, do principal arranjo constituído por Deus. Isso é tão interessante que hoje, na definição do IBGE, família é um grupo, ou pode ser definido como um grupo de pessoas que se ajunta num determinado momento, sem necessidade de laços sanguíneos. Se você observar isso aqui, queridos, se eu entrar com algumas pessoas dentro do elevador, eu constituo uma família. Pelo IBGE, sim. Se eu estiver dentro do banheiro com algumas pessoas ali, que eu não conheço, isso é uma família pelo IBGE, dentro da definição. Então, a coisa é muito séria. É muito sério. Essas questões de gênero, de construção, de heteronormatividade, isso são ataques frontais do diabo contra a família. E fiquem tranquilos que esses assuntos que estão sendo falados aqui vão ser falados nas próximas 12 Mais lições. ainda, Alex, mais ainda, hoje, como igreja, nós estamos recebendo gente que já vem casado de novo, e a gente não pode, como igreja, hoje, ficar cego a essas questões. Né? Como o Sepúlveda falou. Exatamente. Temos que acolher. Temos que acolher. Exatamente, Marcos. Exatamente. Mostrando o seguinte, olha só. A família como Deus quer é esse tipo aqui. Amém. Ok? Legal, mano. O crente tem que crescer em equilíbrio. Todos nós conhecemos o versículo. Lucas 2,52. Estatura, graça, conhecimento para com Deus e para com os homens. Agora, como foi falado, da questão até do jugo. Adianta o homem crescer, estatura, graça, conhecimento para com Deus, para ver a mulher ficar parada? Ou um ou outro crescer e o homem ficar parado? Acontece também hoje. Hoje, fiz uma pesquisa assim, não quantitativa, mas qualitativa. Aqui na igreja tem muitas irmãs, doutoras, mestres, com 4, 5 pós-graduações, com dificuldade de arrumar namorado. Porque vai procurar o rapaz está na 8ª série, não quer trabalhar, quer acordar meio-dia, não quer crescer. Aí dá um embate. A irmã prefere ficar sozinha do que ter uma dor de cabeça. É um choque forte. Então, é um jugo. Então, o crescimento tem que ser ideal. Equilíbrio. Todo mundo crescendo, os filhos crescendo, os filhos vendo o exemplo do pai que está correndo atrás. Eu não estudava até os 25 anos. Já tinha feito o concurso público, falei, agora eu vou me aposentar daqui a pouco, daqui a 30 anos, falta 5 ainda para me aposentar. Aí eu... Não, sai fora, não, falta 5 anos. Aí, cheguei em casa, em julho, lá em São José dos Campos, minha mãe mora, um frio violento, no meio de junho. Cheguei 10 horas da noite, eu falei para meu irmão, cadê a minha mãe? Está na faculdade. Eu, faculdade? Aí vem minha mãe, 11h30 da noite, toda coberta, morrendo de frio, com a touquinha, um monte de livro, andando, 2 ônibus. Eu estava onde, mãe? Estava estudando, estou estudando, eu quero fazer pós, quero fazer não sei o quê. Minha mãe com 67 anos. Aí eu falei, não vou parar não. Aí eu comecei. Exemplo. E o que é interessante na família, Alex, você pegou isso da sua mãe, eu quando me casei aos 24, aí aos 20, né, com 1 ano e pouco de casada, minha esposa falou assim para mim, a Ivana. Ivana já estava cursando psicologia, já tinha terminado uma faculdade de teologia. Ela falou assim, meu filho, você é uma pessoa tão inteligente, por que você não volta a estudar? Eu acho que ela blefou. Ela falou, poxa, eu te ajudo, eu ajudo a pagar aí a faculdade e tal. Eu acreditei, cara. Acreditei nisso. Que ela me dá uma moral na parada, não pagou nada, né? Mas eu investi nisso e fiz disso a minha vida. Amém. E eu acho bacana, porque a mulher, aquele negócio, a mulher quando acredita no marido, cara... A mulher levanta o carro. Exatamente.
Vamos lá. Ô, Eliseu, seu bigode está fazendo sucesso. Eu gostei. Se eu pudesse, eu teria um bigode desse. Vamos lá. Fred Mer. Olha aqui, ó. Mais imagem de cachorro que eu sei que o pessoal gosta. Olha um exemplo. O cachorrinho está imitando o que a criança fez. Mas ela aprendeu com alguém? Com certeza. Vendo os pais fazerem, ajoelhando, orando. Exemplo. Exemplo para os filhos. Ah, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui. Exemplo. Agora para hoje, está em casa. Aí o filho atende o telefone. Pai, é o banco tal. Diz que eu não estou. Olha o exemplo aí, diz que eu não estou. Olha o menino, meu pai mandou dizer que não está. Porque criança não mente, né? Ainda derruba o cara. Exemplo. É mais fácil falar, ou não atende, que eu não quero atender ninguém, ou fala, não quero atender. Ele falou que não vai atender o senhor. Pronto, fala a verdade. Senão você vai estar ali formando, né, a fase da personalidade da criança, vai prejudicar isso no futuro. Exemplo, em todos os fatores de crente. Eu já vi pai falar que vem na escola dominical sozinho, porque a mãe demora a arrumar os filhos para vir. Acorda mais cedo e arruma. Não é isso? Ajuda, tem que ajudar. Por que não ajuda? Não trago meus filhos que ele demora, eu vou chegar atrasado. Falou para mim. Exemplo. Filho vai crescer achando que a escola dominical não é importante. Compensação, tem mulher que deixa o marido sair com a calça amarela. Chega cedo, mas de calça amarela. Vou iluminá-lo. Depois fica lá atrás com a cara rachada de vergonha. Lá, nem quer vir para cá. Nem quer vir pra frente. Vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui eu vou passar rápido. Isso aqui foi a pesquisa que eu fiz dos transtornos mais comuns que estão atacando a família hoje, contemporânea. Transtorno de internet. Não precisa nem falar, né? Isso aí está conectado o tempo todo. Eu estou falando aqui, eu já vi 8 pessoas mexendo no celular. Transtorno afetivo bipolar. Atrapalha a família. Pelas demandas da sociedade, a correria do dia a dia, acúmulo de trabalho. Muita gente fala até que o tempo está passando rápido, mas é o quê? É a loucura do dia a dia. E muita gente está tendo transtorno afetivo bipolar. E nós vimos que não podemos ter transtorno na área afetiva. Lá atrás nós vimos isso. Ninho da afetividade. Transtorno de ansiedade generalizada. Que é tudo, que é logo, que é rápido. Não sabe esperar o tempo certo. Queima etapas, como foi falado pelo Eliseu. Queimou a etapa, perdeu. E hoje em dia a correria está tão grande, você quer fazer um curso teológico, você não quer aprender. Você quer o diploma. Aí você faz de qualquer jeito. Onde dá o diploma mais rápido? Aí isso aqui. E as aulas? Não, tá bom. Não é melhor fazer 4 anos, aprender, mastigar, estudar, fazer uma pós, se aprofundar na pesquisa, mas ninguém quer. Quer o mais rápido. A ansiedade está generalizada. Tá rindo, né, irmã? Conhece gente, né? E riu mais agora que eu falei. Olha aqui, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Manias não é toque, manias todos nós temos. Toque é quando isso torna uma coisa insuportável. É o quê? Tuca, transtorno do uso da calça amarela. Mas, aí quem me derrubar, não consigo dar. Quer me derrubar. Ai. Outro. Vamos voltar para a aula. Transtorno de separação. Isso aqui é uma síndrome na psicologia. Síndrome do ninho vazio. Tem gente que quer interferir tanto na vida do filho depois que casa, porque sente que a casa ficou vazia. Ah, o quartinho do meu filho eu vou manter até hoje. O filho já casou, tem 20 anos, a mãe mantém o quartinho. Filho, quando precisar, o seu quarto está aqui. Quebra aquilo tudo, vende, bota no bazar, acabou, faz um escritório, um ateliê. Mas a pessoa mantém. Ninho vazio. Ah, eu vou ficar sozinha, meu único filho casou. É a vida. É o processo natural. Ai, não acredito. É mais... Ai. Fobia social. Hoje, a pessoa está tão ligada à rede social que o relacionamento é só à distância.
tem fobia de interagir face a face, olhar nos olhos. Hoje as pessoas estão sendo criadas de uma forma que não conseguem dialogar. Até na entrevista de emprego, eu conheço pessoas que trabalham com recrutamento, né, RH, que falam, ela não me olha nos olhos, não tem coragem de encarar. Por quê? É a fobia social, é a dificuldade hoje da interação. E o ser humano é um ser social, tem que interagir para ter uma vida normal. Pederafobia, medo de sogras. Tem gente que tem medo de sogra. Sogra é uma bênção. A minha sogra, com problema no braço, toda vez que ela pega o trem, volta cheio de compra. Glória. Vai, bota a compra lá em casa, né? Compra paçoca, comprei para você. Vai no trem, traz 5 paçoquinhas. A sogra é uma bênção. Mas tem gente que tem medo de sogra. A sogra é bênção, pô. Nomofobia, olha aqui, ó. Nomofobia, medo de ficar incomunicável. Faz o teste. Vai trabalhar, esquece o celular em casa. Você não trabalha, não. Você fica passando mal, lembrando, quer voltar para buscar. Começa a se coçar porque não está vendo o zap. Fizemos a semana do jejum aqui, ó, nós vimos no final, a bênção que foi no final. Ainda bem que você postou hoje você tocando lá, eu vi. Tocando Roberto Erasmo. Eu vi hoje. Vamos lá. Eu vi também? Eu vi ele no Facebook hoje tocando piano. É. Ia tocar Grata Nova, né? Vamos lá. Deus criou a família para ser uma escola de crescimento. Muitas famílias abandonaram isso aqui, ó, culto doméstico ou culto no lar. Está abandonado. É tanta coisa. Não, meu filho está estudando para o concurso. Deixa ele trancado no quarto. Não sabe nem o que o filho está fazendo. Diz que está estudando. O culto no lar tem algumas características. Tem que ser metódico. Tem que fazer de vez em quando. Ó, toda quinta aqui em casa, eu não quero saber. Eu marquei um aniversário. Avisa que você não vai. É culto aqui em casa. Acabou, meu irmão. O líder da casa, o chefe da família, é o cabeça, ele que manda. Eu quero, ou uma vez no mês, vai botar a regularidade dele ali. Mas de vez em quando tem que fazer. Louvor. Bota, não sabe cantar, vamos cantar junto, que sai bonito. Quem não sabe cantar, canta 2, 3 juntos, que fica bonito. Eu passava férias na casa do meu avô lá em Itaguaí, na roça lá. Toda vez que ia sentar na mesa, tinha que cantar 2 hinos da harpa. Eu cantava horrível, mas ele, vamos cantar junto que melhora a sua voz, meu neto. Aí cantava junto. É. Tem que ter oração. Outra prática, que o tempo, dizem hoje, que está tão rápido que não tem tempo para orar. A oração está sendo cada vez mais rápida. Deve ter rodízios. Um pregou hoje. Ó, viu teu irmão? Prepara, semana que vem é tu. E você que cantou, semana que vem vai ser o seu irmão. Faz ali um rodízio, para todo mundo passar. Divisões de funções para que todos cresçam com equilíbrio. É a escola. Este ato de reunião familiar é salutar, estratégico, para fomentar, ou seja, incentivar uma cultura de unidade na família nuclear. É o que nós estamos tratando aqui. Família cristã. Olha algumas responsabilidades dessa escola. Com a igreja, trabalho na obra de Deus. Todo mundo tem que estar envolvido na obra. E comprometido, como falou o pastor Isaac, na obra. Tem que estar em alguma coisa, não adianta você querer tudo. Eu canto no coral, sou do Ministério de Família, dou aula na ABD, sou do jovem, então você não está em nada. E quando tiver conflito, vai escolher qual que você vai participar? É melhor você fazer com qualidade, escolhe uma área. Conversa com o pastor. Pastor, Deus falou comigo, minha chamada é para aquilo ali. Eu vou trabalhar mais lá, que eu quero trabalhar melhor para Deus naquela área. Do que você estar em 5, 6 departamentos da igreja e não dá atenção a nenhum. Sociedade. Como seus filhos são inseridos na sociedade? Faltou até um ponto de interrogação, uma pergunta. Como? Eles fazem a diferença? Ou são influenciados? Chega em casa fazendo tudo de errado, você deixa e vai perdendo seu filho e sua família. E no trabalho, dar o melhor de si, pois conheceram Cristo através de você.
O cristão tem que ser exemplo no trabalho. Tem cristão que quer pregar no trabalho, fora de hora. Você é pago para produzir, pô. Agora, no intervalo, na hora do almoço, aí você fala de Jesus, faz o que você quiser. Mas no trabalho, você é exemplo. Só de verem você chegando no horário, cumprindo as tarefas, com compromisso com a missão, visão e valores da empresa, vão falar, aquele cara é crente mesmo. Aquele ali, né, faz como se fosse para Deus. Saúde. Tem que cuidar da saúde da sua família, física, emocional e espiritual. Dar o melhor. Cuidar com a parte da alimentação, entra tudo aqui. Fazer um passeio de vez em quando. Tem crente que nunca levou a esposa no cinema, no shopping. Não pode. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai olhar a vidraça lá, igual eu faço. É, pô. A minha mulher, gostei daquilo ali. Eu falei, planos para o futuro. Anota aí. Planos para o futuro. Fica tudo pro futuro. Mas a gente passeia lá, mão dada, no shopping. É, mano. Ah. Depois vai fazer um lanche, aí dá aquela 3 voltas na praça de alimentação, para ver qual é o mais baratinho que dá para... Né? No zoé do shopping, 7 voltas. Uma hora vai. Mas não tem desculpa não ter dinheiro, pô. Não tem desculpa. Dar um passeio, arejar a mente, mudar o ambiente. Afetividade, emocional e espiritual, principalmente, que é o que vai nos levar para o céu. O sexo já foi falado. Prazer e reprodução. Já teve um embate aqui antigamente na escola bereana. Ih, Sepúlveda está aí. Educação. O artigo 205 a 208 da Constituição fala que o dever de educar os filhos é dos pais. Está lá. Fala sobre direitos, deveres e princípios norteadores. O dever dos pais. Onde entra a escola? Secundariamente. Aí é escolarização. Educação não. Educação é a família, é os pais. Está na Constituição. E a Bíblia também. Mesma coisa. Ah, meu pai, avô ficou velho, vou botar lá no asilo. Cuidado, calma. Você vai ficar velho também, não vai? Você gostaria de ser jogado em qualquer lugar? Agora, tem asilos e asilos, né? Minha esposa foi fazer uma entrevista no emprego no asilo que eu queria morar lá. Lá em Vargem Grande. Falei, eu tenho que morar aqui, pô. Uma mansão, meu amigo. Com tudo, um monte de piscina, sauna, caramba. Tem lugar que dá para pagar, mas tem lugar que a gente sabe aí, é jogado, e ninguém vai visitar. O irmão Gesso está ali, né, irmão Gesso? Quando vai naqueles asilos Cristo Redentor, que as pessoas choram de ter uma visita, porque fala que o filho não vai visitar 2 anos, 3 anos. A gente ajuda lá, né, com cesta básica. O pessoal chorando, eu choro, não aguento ver. Entendeu? Complicado. Vai esquecer? Tem que dar um apoio. Não estou dizendo para trazer para dentro da sua casa. Paga um aluguel, então, para ele morar próximo. Tem que dar um apoio. Lembre-se, um dia nós chegaremos lá. Não é peso. O idoso é experiência. Temos que honrar o idoso. A gente aprende. Uma palavra do idoso, você aprende conhecimento para a sua vida toda. Experiência. Eu honro os meus pais. Eles têm idade já. Eu honro os meus pais. Isso aí. É, né? Será que precisa? Caramba. Aqui, ó, outro problema na família, que é a escola que a gente tem que aprender. Dificuldade financeira. Acontece, já foi falado aqui que há casos e casos. Pode ser por falta de planejamento. Aí eu recomendo que vá casar, faça o curso de noivos. Eu aprendi muita coisa. E essa aula de planejamento funciona, pastor Isaac. Eu lembrei agora. E já tem 14 anos. Falta de planejamento. Dificuldade de controlar o gasto. Às vezes você casa com uma mulher, ou você é compulsivo comprador, e a mulher quer controlar, te ajudar, mas você que gasta muito. Pode acontecer também pela crise econômica atual, foi o que nós falamos no começo da aula. Ou, casos extremos, mas que acontece, a pessoa tem dificuldade de ser dizimista ou ofertante, aí o devorador leva, não tem jeito, né? Aí é o saco furado. Aí não tem que reclamar. Ah, eu vou para o céu? Vai, mas vai com dificuldade financeira até chegar lá. Entendeu? Não tem escapatória. É a lei da semeadura. Ah, eu tenho um parente que não é crente. O que eu faço? Minha mãe não é crente. Digamos que eu tenho 15 anos e moro com minha mãe, ela não é crente. Eu estou falando porque aconteceu comigo. Eu com 15 anos. Aí o que eu fiz quando me converti? Não fica triste comigo não, Sejão. Minha mãe tinha 52 discos do Roberto Carlos. Ela foi trabalhar, eu fui lá, quebrei tudo.
ficou sem falar comigo um tempo, demorou a se converter mais tempo ainda. Tem que ter sabedoria. Que o cristão novo, convertido, às vezes ele está naquela impulsão, agora eu sou crente, isso é do diabo. Calma. Tem que ter sabedoria para o trato com o seu familiar. Uma esposa que não é crente, um filho, uma mãe. Aqui alguma dica, ó. Primeiro de tudo, você tem que ter amor. Aí você vai presentear sabiamente, em vez de ser radical. Ah, eu gosto de pagode, não sai no pagode. Dá um CD daquele Bezerra da Silva que converteu. Tem um antes que converteu e morreu, que sorte, né? Ele converteu e morreu na outra semana e gravou um CD evangélico. Dá um CD gospel lá. Ele gosta de rock, não sai do rock. Dá um CD de rock evangélico. Começa a presentear com sabedoria. Fala, vamos lá que vai ter um negócio jovem lá, que vai ter um rock, você vai gostar. Começa a ganhar na boa. Dê bons exemplos, isso aqui é o principalmente, tá? O principal exemplo. Tudo é a força do exemplo. Pois é a melhor forma de evangelizar. Olha um presentinho legal, não é? Olha aqui, ó. Esse aqui tem um nome bonito nesse coisa. A condição para que sua família seja salva é crer no Senhor Jesus. Você vai crer que toda a sua família vai morar com você no céu. Creu? Amém. Como disse Josué. É isso mesmo, essa frase é famosa. Arrasta muito. A história nos relata que nos tempos antigos, as civilizações que não respeitavam os valores da família, logo se dissipavam, sumindo no cenário histórico mundial. Tem um professor de história aqui que sabe muito disso. Assim devemos orar e vigiar, pois não podemos dar brechas. Isso aqui, esses versículos muito conhecidos. Os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor. Nossa família está protegida, não está? Mas quem que está ao derredor, bramando como um leão, doido para atacar? Com sagacidade? O diabo. Então, se a gente der brecha, está na bolsa. Tá. Aí não. Vamos lá. O diabo está ao derredor. É diferente do tratamento do cristão. Jesus fala o quê? Estou à porta e bato. Jesus é educado, né? Se você abrir, ele entra. Você aceitar, ele entra e ceia. O diabo não faz assim, não. O diabo fica procurando uma brechinha na janela, na porta, pela chaminé. Papai Noel é o diabo, né? Fica pelo chaminé também. Fica lá. Ai, achou um buraco. Eita! Vou tentar entrar igual o rato. Um negócio pequenininho que fala, não tem como o rato entrar aqui. E entra. O diabo é assim. Depois que ele entra, aí arromba tudo e faz miséria. Aí desprotege. Aí o anjo, pô, deu brecha, não quer a nossa proteção. Como se fosse assim, conjecturando. Então, nossa família tem que estar protegida, dentro dos preceitos divinos. Amém? Agradeço ao pastor essa oportunidade. Amém? Alex, eu peço até desculpa que hoje a gente estava ali bem animado. Ah, claro. Desculpa, só falar aqui de um material que nós temos. Queridos, nós temos alguns materiais, você pode adquirir ali no final. Temos maquininha de cartão, crédito, débito, tem troco, tem tudo. Temos aqui o lançamento, o Diário da Viagem de Abraão, escrito pelo professor Eliseu Fernandes. Livraço. Eu tive o privilégio de ler esse livro antes dele ser lançado, né? E eu fiquei muito feliz. E fiz até uns estudos bíblicos, tá lá. Eu pedi perdão a ele que eu usei. Antes de lançar, eu usei numa palestra que eu dei. Material dele. R$10. Incrível. Ele está fazendo aqui na igreja R$10 durante algum tempo. Depois vai voltar para o preço normal. R$10, livraço. Tudo que você quiser saber sobre Abraão está aqui. A Bíblia e a gestão da excelência através das ferramentas da qualidade total. Qualidade. Esse livro aqui, quem não sabe, foi utilizado para montar o DINC aqui da igreja. Nós temos o departamento de integração de novos convertidos. Trabalhávamos eu, pastor Edson, pastor o Eliseu e o Henrique, a esposa do Henrique. E a partir dali foi montado o DINC. E ele escreveu esse livro em cima do que a gente vinha aperfeiçoando. Quem tem essa placa? Carro? Não é meu carro, não. KWO 5640. É de alguém daqui? Você botou sua placa. KWO 5640. Livraço. Tá bom? Sobre qualidade. Quem escreveu foi também doutor Eliseu. E eu tive o privilégio de prefaciar. Está o meu prefácio aqui. Esse aqui, falamos de comunicação hoje, né? Olha o livro.
A senhora tem? Comunicação dinâmica, alcançando sucesso profissional na pós-modernidade. Hoje o mundo tem que ter esse elemento. Não é oratória. Oratória é o Serjão que lê, que ora bem, faz uma boa oratória. Eu não, minha voz é horrível, mas eu tenho que me comunicar, já que eu não tenho uma voz bonita. Então você vai aprender os elementos, vai aprender a história da retórica, da eloquência, desde a da época dos grandes filósofos, da Grécia, do teatro, arte cênica. Vai aprender figuras de linguagem, coisas que não se deve falar ao púlpito, ao microfone, adequação e inadequação linguística, vários exemplos dessas figuras de linguagem, como cacofonia, com muitos exemplos. Você vai aprender relacionamento interpessoal, que é hoje o que alguém na empresa vai fazer uma entrevista e é o que ele vai analisar, independente do seu currículo. O relacionamento. Vai aprender marketing pessoal, a fazer o seu próprio marketing pessoal. Parece que o livro é fininho, porque a letra é bem pequena desse aqui. Tem 86 páginas. É um livraço. Tá bom? Tem tudo, tem muito conteúdo. Não tem figura. Isso aqui é só conteúdo. É um livraço. 3 gráficos, tabelas. E esse aqui, Didática Contemporânea, A Hora da Virada. Isso aqui é um livro sobre educação, um livro premiado. Eu posso dizer que foi premiado, porque foi mesmo. E se você quiser, eu tenho um filho que quer fazer prova para a Marinha, para oficial. Esse livro acabou de entrar no edital. Para esse ano, para quem quiser fazer prova para oficial da Marinha. Esse livro acabou de entrar. Foi um prêmio que nós ganhamos. Somos 5 autores, um padre, 3 pastores e eu. O menorzinho deles, né, de todos. Esse livro contempla todos os fundamentos da educação. Filosóficos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, biológicos e legais. Sepulcro ideológico. Ele contempla também a comunicação, mas do professor em sala de aula para com o aluno. Contempla a liderança em sala de aula. Pelo menos 11 tipos de professores e 14 tipos de alunos que existem. Como trabalhar essa relação, esse relacionamento. Contempla ainda recursos instrucionais, como confeccionar slides na norma acadêmica da BNT para apresentação de trabalhos, de monografias, como usar projetor multimídia, lousa digital eletrônica, quadro branco, negro de vidro, como dividir por cores, tamanhos, tipo de fonte. Tudo está aqui nesse livro de recursos. Contempla ainda a avaliação. A coisa mais difícil hoje na educação é avaliar. Muito se mede, avaliar é difícil. Dá uma nota, dá um grau. Agora, avaliar, e que você aprende a avaliar e aprende como fazer tipo de provas, confeccionar questões. Pergunta direta, discursiva, prova oral, prova escrita, múltipla escolha, correlacione. Você aprende a fazer tudo no padrão de concurso da mesma forma. Então temos esse material aqui lá atrás, no final você pode adquirir. Obrigado. Tá bom. Esse aqui, 20. Esse aqui, 15. Da promoção que ele estava fazendo por tempo limitado. 10. E esse aqui, que é o manual, que na Saraiva vai estar R$ 38,90, você pode comprar por 25. Tá bom? Podemos parcelar em 2 vezes para você. Fique à vontade. Obrigado. Alex, só para a gente fechar essa coisa aqui, rapidinho. Nós estávamos conversando aqui com o pastor Edson e chegamos à conclusão da palavra certa, do verbo certo, para que se estabeleça um casamento feliz ou perfeito, como se queira, pegando o gancho no que o pastor Isaac estava falando, né, e também a renúncia. Né, porque se você não conseguir estabelecer, se renunciar às tuas vontades, aos teus desejos, às tuas questões pessoais, para estar em comunhão com alguém, isso nunca vai ser possível. Porque todo dia nós temos que renunciar a alguma coisa para o casamento seguir em frente. Perfeito. Temos Perfeito. que renunciar a alguma coisa. Obrigado. Deixa eu dar só um aviso aqui, a irmã Vilma pediu para avisar que amanhã era a consagração mensal no templo antigo, né? E diz que a pastora Elisete vai ministrar a palavra amanhã. Então é de 8 às 11 horas da manhã no templo antigo, a consagração mensal. Ok? Então está avisado. Bom, quero pedir que, por favor, Ana, pedir que você não deixe ser público essa calça amarela, mas não, que eu não consegui me concentrar ali, porque tuca, né? Transtorno do uso da calça amarela que tive ali. Queridos, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui. Alex, obrigado pela ministração da aula. Foi uma bênção. Preste atenção, não teremos Beriano na semana que vem, só teremos então no dia 14.
vamos fazer um seminário sobre evidências da ressurreição de Cristo. Vai valer muito, muito mesmo a pena. Cheguem cedo, não é? A gente vai limitar o número de vagas aí que a gente vai divulgar com muita antecedência, vai buscar professores de outras filiais e tal. E no dia 17, que é na segunda-feira seguinte, nós temos uma oficina de capacitação para professores. Aí dessa vez vai ser aberta. Os professores daqui da sede já assistiram, então a gente vai abrir para professores também de outras filiais. Ok? Acho que os anúncios foram dados. Vou pedir para Fred Mercury. Fred Mercury. We are the champion, my friend. Só um bigode, gente. Ajuda, não. Só um bigode. Que isso, gente? Repórter do Cazaquistão aqui. Tá. É assim mesmo, meu irmão. Eles estão me zoando porque eles gostam de mim. Se nós não me zoariam, eu levo na... Eu tenho inteligência emocional alta. Tem a inteligência emocional altamente desenvolvida, então tá tranquilo. A pedido da minha esposa, Consuelo, eu deixei o bigode. Não, vou deixar o bigode até aquela peça. A pedido da esposa. Eu acredito que depois que ela tá assistindo a Beriana, ela vai pedir, filho, tira o bigode. Que isso, aí é sacanagem. Tá gravando ainda? Não, irmão, tá gravando ainda. Ok. Quinta-feira estaremos no Otton Palace recebendo a nossa premiação, correto, Alex? Quinta-feira, do CREA. Tem problema não, tem problema nenhum não. Tem problema nenhum, tá tranquilo. E estou finalizando um e-book aí interessante, futuramente a gente vai anunciar aí na minha aula aí um e-book e um material sobre homilética em cima dos sermões da Bíblia. Fazendo análise homilética em cima dos próprios sermões existentes no livro de Atos dos Apóstolos. Tem um material aí, mas eu trago na minha aula para falar sobre isso para vocês aí. Amém? Não, que você advogado, vai querer registrar e me lesar. Vamos orar. Não fala, irmã. Isso é inveja, irmã. Amém, irmã. Olha o bigode. Bigode ruivo. Desculpa, não tem. É só. Não tem bigode, irmã. Não, vamos orar. Isso é inveja, irmã. O bigode dele tá branco, já não pode mais botar. Tá com inveja. Vamos orar. Olha só um bigode, hein? Imagine se... Jeová. Vamos lá. Deus eterno e maravilhoso, nos conduz em paz, nos vem iluminar a nossa mente para que possamos, Senhor, colocar em prática todos os conceitos, todas as ideias que foram propostas nessa aula, Senhor. Que possamos, Senhor, ter compromisso com a nossa família. Que possamos, Senhor, renunciar muitas das vezes o nosso eu para valorizar o outro, o nosso cônjuge. Que possamos, Senhor, acima de tudo, manter uma comunicação clara e precisa. Que possamos, Senhor, demonstrar o amor de Cristo na nossa família. Que possamos ser o exemplo, Senhor, de marido, de esposas, de filhos, de pais. Que possamos, Senhor, ensinar a nossa família para que ela seja uma família estruturada em Cristo. Que a nossa família, Senhor, seja um marco na nossa sociedade. Que a nossa família, Senhor, possa entender os teus princípios, Senhor. E que vivamos, Senhor, por princípios e não por emoções. Que vivamos, Senhor, por princípios, Senhor, não por conceitos humanos. Que vivamos por princípios, Senhor, e tenhamos famílias saudáveis. Famílias felizes, Senhor, com todas as dificuldades que possam existir na trajetória da nossa família, que possamos fazer o melhor, da melhor maneira possível, para que o mundo veja Cristo em nossa família, para que a nossa família possa servi-lo, Senhor, da melhor maneira, Senhor, porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio e tenhamos famílias saudáveis, que possamos passar isso para as nossas famílias, em nome de Cristo, porque é teu desejo, ó Deus, salvar as famílias. Por isso está na promessa de Abraão, que todas as famílias sejam abençoadas nele. Que possamos ter uma família abençoada em Cristo. Amém, amém. Em nome de Jesus.